Entende isso? Eu acho que estou falando grego aqui, mas até o final eu acredito que você vai entender. O marido ele não nasceu da mulher, ele nasceu de Deus. Porque está escrito que um contexto de matrimônio, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Está onde, pastor? Em 1 Coríntios 11:7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso não está diminuindo a mulher, isso está trazendo uma responsabilidade sobre os maridos. Não está diminuindo você, mulher, mas está tirando a responsabilidade para os homens. Então, se a sua mulher, ela não vê em você a glória de Deus, o que ela vai ser? Você precisa de entender que você tem que ser um reflexo de Jesus, para que isso possa produzir nela sementes boas, condutas boas. E nós estamos vendo cada dia mais aos papéis invertidos, na verdade. A glória é reflexo, é imagem. Por isso que quando Deus dá um sonho para José, para simbolizar o marido e a esposa, o pai e a mãe, ele teve um sonho. E qual é o sonho? Aquilo que eu falei. Sobre isso já também. Ele fala aqui sobre o sol e sobre a lua. Todos lembram disso aqui? A gente fala sobre isso. O sol e a lua. Deus foi buscar um símbolo do marido e da esposa. A Bíblia diz que o homem, o marido, é a glória de Deus, e a mulher, por sua vez, é a glória do homem. A lua não tem luz própria, e a lua ilumina a luz do sol. Ela reflete a luz do sol. Por isso que a mulher, ela reflete a luz do marido. Agora o marido não reflete, e não reflete a luz de Cristo, está falando a cair. E a mulher, ela é tentada da luz própria. Aí nós vamos ver por que a sociedade está vivendo algumas inversões de valores. Porque homens não estão sendo homens naquilo que deveria ser, de estabelecer. Homem, irmãos, é algo muito mais profundo. Homem, ele precisa de dar para a esposa segurança, para a sua família segurança. Mas a cada dia nós estamos vendo os papéis invertidos. O homem cuidando do lar e a mulher cuidando do trabalho, do mantimento da casa. Isso não é bom, irmãos. Isso aqui não está falando quem ganha mais, quem ganha menos, não, irmãos. Às vezes a esposa pode ganhar 20 vezes mais do que o homem. Mas eu penso da seguinte forma, esse é o meu pensamento, tá? É o que eu imagino que o homem deve ser. Vou dar um exemplo. O homem ganha R$1.000, ou seja, R$1.400, salário mínimo. A mulher ganha 10 salários mínimos, R$14.000. Eu acho que o homem, ele deve pegar o dinheiro dele, os R$1.400, pagar tudo que deve pagar com os R$1.400. Aí começa dali para frente a entrar na vida. Esse é o meu visão, é a minha postura, que é o que eu penso para mim e para aqueles que vão estar junto comigo. Eu vou tentar ensinar isso, entende? Porque isso é um valor, porque isso é algo importante. O homem, ele tem que ser o cabeça do lar, em proteção, em sustento. Ele tem que procurar sim a tomar a responsabilidade de dizer assim: eu entendo que isso aqui é obrigação minha, porque eu assumi uma aliança com Deus e com a minha família, e eu vou até o fim trabalhar para sustentar a minha casa. Seja o quanto eu ganhar, eu vou estar ali, rente combatente, fazendo a minha parte. Pode ter certeza de uma coisa, pode ter certeza de uma coisa: se você cumprir aquilo que Deus colocou sobre você, e você andar corretamente naquilo que Deus estabeleceu para o homem fazer ser, as portas vão se abrir. As
coisas elas vão acontecer. Agora, se você ficar na tua casa, esperando o emprego cair, esperando alguém chegar com aquele emprego que você sempre sonhou, pode ter certeza de uma coisa: a sua família, ela vai cair. E não é isso que Deus estabelece. Isso não é princípio de Deus. Isso é princípio de preguiça. É forte, mas nós precisamos de falar isso. Porque a gente poderia falar aqui coisas lindas e maravilhosas para você sair daqui, cheio. Eita, vou receber uma bênção essa semana. Eita, eu vou prosperar essa semana. Passou lá de falar que tudo vai mudar. Essa semana vai mudar para todo mundo da igreja. Poderia falar um monte de coisa, oração aqui, prosperidade aqui para todo lado. Todo mundo ia sair daqui feliz. Daqui 2 semanas, está todo mundo querendo desistir. Todo mundo falando, não aconteceu nada. Não fluiu. A planta não cresceu. Está murchando. Porque nós temos que falar daquilo que são básicos. Nós temos que falar daquilo que é possível. Não adianta a gente falar de coisas que você pode ganhar assim, porque isso não existe não, irmãos. Porque tudo que é assim, ele vai assim, ligeiro. Mas quando você está na palavra de Deus, entendendo a base bíblica para isso, por mais que você tenha dificuldades, mas você vai crescendo dia após dia, pouquinho em pouquinho. Mas sabe por quê? Firmeza. Coisas duradoras. Mas nós estamos acostumados. Agora a questão integral. Tudo vai acontecer nesse caso. Tudo vai acontecer em uma solução maravilhosa de Deus. Uma bênção que Deus vai derramar sobre a minha casa e a minha família. É assim que nós pensamos. E aonde fala que Deus trouxe essa imagem do sol e da lua, está em Gênesis 37:9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele estava com os irmãos do pai e da mãe. Quem é o sol e quem é a lua? O marido e a esposa. Por isso que nós estamos falando aqui sobre luz. A mulher ela não tem a luz própria, mas você vai entender a mulher. E que o homem ele tem a luz própria. O sol ele tem um papel fundamental. E que ele permanece sempre da mesma forma. Ele permanece. Já a lua ela tem o seu papel, porém ela muda de fases. Ela sempre está em mudança. Em Efésios 5:28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Paulo está aqui falando algo sobre amor e sobre esposa. Mas Paulo não era casado. Paulo ele podia falar daquilo que ele podia ter experimentado espiritualmente e que ele foi falar através do Espírito Santo sobre o amor, porque ele poderia falar sobre o amor. Agora em 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e correndeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Já o apóstolo Pedro, por outro lado, aqui, ele já vai um pouco diferente, porque ele era casado. Ele sabia que o que precisava era de sabedoria, porque o mais difícil era coabitar, entende? O mais difícil era isso. Amar era mais fácil, mas coabitar é mais difícil. Você pode falar que ama tanto o irmão, mas a partir do momento que você começar a conviver com ele, você vai ver como é difícil, como você precisa de sabedoria. Assim também não há no casamento. Trocando em palavras, como Pedro poderia falar da seguinte forma: é mais fácil falar de amor do que falar de conviver. Porque o sol sempre é sol, mas a lua
sempre é da mesma forma, mas a mulher ela sempre está em mudanças constantes. A Bíblia ela é muito maravilhosa, porque ela dá a opção de amar e entender. E quando você não entende, você ama, não é verdade? Porque se você for tentar entender a mulher, meu irmão, é difícil, não é fácil. Por quê? Porque mulher é diferente do homem. Ela é um sexo mais frágil, ela tem fases, ela é diferente. Ela é completamente diferente. Lembrar que o Joel, o comedor de açaí aqui, né? O Joel ali gosta de açaí com muito leite. E todo dia ele passa foto para mim com o Gonçalo Leandro, lá no açaí, comendo o açaí com o leitinho. Todo dia, irmão, eu não sei, eu queria até sócio lá no carro do diabo, mas todos os dias. E para ele está bom. Ele é assim. Mas a esposa, por outro lado, hoje, ela quer o açaí com leitinho. Mas amanhã, ela não quer o açaí com leitinho. Amanhã, ela quer o açaí com banana, né, amor? Depois de amanhã, ela já não está lá no açaí, mas ela não quer o açaí, ela quer a qualquer. Você está entendendo? Quando você está entendendo o que eu estou falando? Mas o homem, ele continua da mesma forma, ele vai viver a vida todinha gostando do açaí com leitinho, e para ele está tudo certo. Mas se ele for tentar impor isso sobre a mulher dele, vai gerar conflito, vai gerar confusão. Eu lá estou te avisando, não tente, vai gerar confusão. Então a mulher é assim, irmãos, hoje ela quer, amanhã ela não quer. Ela pensa dessa forma. Agora, tem homens que quer colocar a mulher numa regra de que é da forma que ele quer e pronto, acabou. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma. É em amor, é em sabedoria, é entendendo que ela tem seus momentos, suas fases. A mulher é algo impressionante. A gente sempre fala com o radar da mulher. Faz uma coisa sem falar para a mulher para ver, né? Faz. Nós estamos aqui. Eu estava falando semana passada, eu estou com vontade de comprar uma moto, né? O pastor Tiago, por incrível que pareça, compartilhou o mesmo desejo comigo, né? E aí teve outro irmão que compartilhou o mesmo desejo, beleza, tal, né? E aí, alguns irmãos ainda cooperam, né, Josué? Manda lá a fotinha lá, ó, André, você vem lutando e tal. Mas o fato é o seguinte, irmãos, eu posso ir lá, eu dei até algo parecido no ano passado, mas vamos lá, agora vamos falar da moto, né, para quem não ouviu. Eu vou lá olhar a moto, eu gostei da moto, Josué, linda, maravilhosa, perfeita, tá ali, não tem um detalhe, não tem nada. Porém, a moto está parada, ela está com metade do preço. Aí o João falou, o que está na metade do valor dessa moto? Ele falou, cara, é porque é o seguinte, o cara está com pressa de vender esse tanto de dinheiro, mas ele também fala, ele vai demorar aí um mês para chegar. Então, só isso? Não, beleza. Vou lá e arrocha, pronto. Chego em casa, dá uma motona lá, já passei com a jaqueta de capacete, já comprei o capacete da mulher também, tá? Aí ele fala assim, ó, amor, hoje nós vamos dar uma olhada de moto, comprei a moto pela metade do preço. Aí, em vez de eu empolgar, achando que ela vai lá, vai ver a moto, vai olhar o capacete, massa e tal, né? Aquelas coisas, tudo. O que ela pergunta? O que ela pergunta? O documento. Ela não foi lá olhar o pneu da moto, ela não foi lá olhar o motor da moto, ela foi lá, antes de ir, na verdade, ela chega e fala assim, é o radar. Rapaz, é um negócio impressionante. E o documento? Aí você chega e fala assim, o documento. Ele está me enrolado, mas garantido, tem 30 dias o documento está na minha mão. Está aqui, junto comigo. Aí chega um dia, o bendito dia dos 30 dias. O documento chegou? Não?
que nós já experimentamos muito. Homem, a mulher vai falar o quê? É o que acontece na maioria das vezes. Não é verdade? Mas é algo perigoso. Porque nós vamos falar que a mulher ela tem que ter sabedoria. Ela tem que entender ter sabedoria. A mulher ela tem essa capacidade de discernir as coisas que o marido jamais vai perceber. Não vai ver, não tenta perceber. Se a sua esposa falar assim, ó, não faça, não tem. E eu vou te falar uma coisa. Pergunte antes. Mostra e pergunte. Não faça sem ela saber. Aprendi na dor. Está aqui falando um homem que já viveu isso, né, Iraí? Não é verdade? Nós já experimentamos isso, né, Alexandre? Foi experiência. Isso é fato. A mulher tem esse temor, essa percepção de captar as coisas assim, ó, no mundo espiritual, antes mesmo que aconteçam as coisas. Mas qual é a maior dificuldade da mulher nesse processo? Ela tem esse papel profético. O marido ele tem papel profético. Quando ela entrega a profecia, o seu papel encerra ali. Ela diz, ela orienta, ela fala para você. Você tem que absorver aquilo e tomar uma decisão. Mas o papel dela se encerrou ali. Agora, cabe você decidir se vai fazer ou não vai fazer. Porque a responsabilidade é sua. Mas você tem que entender que a responsabilidade de proteção da sua família também é sua. Você está entendendo? Ali terminou o papel da mulher. Ela falou, ela disse. Ela entregou para ele. Mas a mulher é tentada ao quê? Depois que aconteceu aquela situação. A dizer. Falei, te falei, agora falei. Foi decisão sua. Foi você que decidiu isso. Então, precisamos de entender, mulher, que na verdade, quando você fala isso, infelizmente você está sendo. Está sendo tolo, não fale mais. Sabe por quê? Porque isso é tudo. Isso não vem para o homem com algo bom. Porque o homem depois começa a ver você de uma outra forma. Mais como um juiz do que como um advogado. Sabe? A mulher, ela sabe nesse caso. Deixa exemplo do grego. Ela se cala, mas ela leva o crédito. Aí eu tenho a grande dificuldade da mulher. É nesse momento de se conter. Eu sei que a vontade de dar, de falar, de dar a ele. Mas nesse momento, você precisa de entender que você tem que ser sábio e levar o crédito para você. Ó. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você fechar sua boca, você pode ter certeza que você não tranquilo. Da próxima vez, você vai ser ouvido. Da próxima vez, você vai ser consultado. Da próxima vez, esse cabeção, ele vai entender. E ele vai ver, sabe por quê? A mansidão, a humildade que você tratou tudo aqui. Mesmo você tendo falado para ele e ele tomar a decisão. Temos que agir com sabedoria, entender que Deus deu sim para a mulher essa capacidade de ver essas coisas, de
tirar essas coisas. Interessante que nós estamos falando aqui que a mulher, a esposa, o que ela procura é segurança. E quando ela procura segurança, ela não procura segurança só para si própria, mas ela procura segurança para toda a família, para toda a casa. Ela procura segurança. Então, o que você precisa de entender é que, nesse caso, ela vai fazer de tudo para te levar a entender que você precisa de tomar decisões sábias. Você quer ver algo? Geralmente, quem vem primeiro para a igreja tomar uma conversão? O homem ou a mulher? A mulher. Por quê? O que ela está procurando? Ela está procurando segurança. Ela não quer ver ela e a família dela se perdendo. Ela quer um lugar de segurança. E o homem tem dificuldade de ver isso, entender isso. E aí você precisa de abrir a sua cabeça e entender isso, tá? Que é você que vai trazer a segurança para a sua esposa. E se ela vai direto, é porque ela não está achando que você é o que ela deveria achar. Você não está espelhando aquilo que você deveria espelhar. Porque ela deveria espelhar os filhos. Aquilo que você já está espelhando dela é muito para os filhos. Mas a condição dela é de acordo com o que ela encontrar em você. Se ela encontrar em você segurança, se ela encontrar em você a posição, você pode ter certeza absoluta de uma coisa: ela não vai mudar, não vai passar por etapas que ela não deveria passar. Ela vai aguardar, ela vai entender o sacerdote que ela tem na casa. Agora, se ela não tiver isso, infelizmente, ela é tentada a dar luz, entende? A dar luz. E aí eu quero que há um grande perigo, que a gente possa entender isso, perceber isso. E assim como nós cantamos aqui no início, para encerrar, nós cantamos aqui sobre uma nova história. E entendemos ali quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela. E para finalizar, eu quero entrar nessa questão do matrimônio. Homens precisam de entender que a partir do momento que você forma uma família, que você forma um lar, você forma uma aliança com a sua família, constituindo a sua família, a qual você foi gerado, ela já não está mais no primeiro plano, mas em segundo plano. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vejo muitas tribulações de casamentos, aonde o filho, ou às vezes até a esposa, vive mais na casa dos pais, da sua família que a gerou, do que no próprio lar, na própria casa. Vejo pessoas que, em vez de almoçar na mesa com os filhos, com o cônjuge, deixa de estar naquele momento para estar lá com a família, onde foi gerado, deixando atrapalhar a comunhão e o crescimento familiar que ele próprio iniciou. Precisamos entender isso. Qual é o problema disso, pastor? Isso não tem problema nenhum. Eu ir todos os dias na casa da minha mãe, almoçar com a minha mãe, tomar café da manhã com a minha mãe. Há um problema. Há um grande problema. Porque você está deixando o seu pai no primeiro lugar. Você está deixando de ser referência no seu lado. Seu pai, sua mãe pode ter sido uma referência para você até sempre. Mas a partir do momento que você constitui a família, você tem que entender que você agora é referência para você. Você tem que deixar o leitinho, tá? Você tem que deixar de arrumar. Você tem que deixar essas coisas. Você agora é independente.